Sob Outro Olhar, o programa que revela o olhar que só você vê, quer saber o que é ser cineasta? Poeta para transformar em poema as imagens do sertão que é tão seu? Descobrir a voz do silêncio que grita na linha tênue que separa a vida da morte? O programa de hoje vai mostrar o cineasta piauiense Douglas Machado. No quadro Olho no Olho, vou conversar com o cineasta piauiense Douglas Machado. Boa colocação, porque na verdade o Cipriano sempre foi, para mim, um projeto dividido em dois, né? Não o Cipriano, mas a questão da morte era um projeto dividido em dois. No meu olhar cultural, vejo o músico Roraima e a banda Tere Groove. Deixa a Luquinha chegar, deixa a Luquinha chegar, tudo. Estou aqui conversando com o cineasta piauiense Douglas Machado. Douglas, é um prazer você estar aqui no Sob Outro Olhar. Tudo bem? Obrigado, tudo bem. Como foi que começou a sua paixão pelo cinema? Olha, desde pequeno, eu e meu irmão mais velho, nós frequentávamos muito o cinema, na época o Royal. E nós líamos muita literatura e líamos muita história em quadrinhos. Eu acho que a relação com as histórias, o contar histórias, sempre foi tão presente que o fato de ir com muita frequência para o cinema fez com que tanto ele começasse a analisar filmes e se tornar um crítico de cinema, como é hoje, e eu enveredasse mais para o caminho de contar histórias no campo do cinema, mais especificamente no campo dos documentários. Eu também frequentei o Cine Royal. Eu ia assistir filmes. Você, em 87, você foi para a TV Educativa. E lá você teve o contato direto? Foi lá que você começou a fazer? Foi, na época, foi. No período, no final da década de 1980, foi o período em que a TV Educativa teve uma retomada, uma nova roupagem, uma nova visão de televisão, com a vinda de dois jornalistas, né? Na época eles vieram para cá, cariocas, o Chaim Litevski e o José Carlos Asbeg. Eles traziam uma nova ideia para ser aplicada aqui no Piauí. Neste período eles estavam convidando muitos jovens, muitas pessoas novas. Eu comecei, na verdade, a frequentar, sabendo que eles estavam abrindo esse espaço, não fui convidado a trabalhar. Eu comecei a frequentar, comecei a ajudar a limpar os cabos, comecei a limpar as câmeras, comecei a ajudar a levar, porque tinha muito interesse em trabalhar. Até que alguém perguntou o que eu estava fazendo lá, o próprio diretor, porque eu não estava no quadro de funcionários. Foi quando eu disse que eu queria muito trabalhar, eu tinha 21 para 22 anos, e eles me convidaram para fazer um curso lá, me lembro bem, de arquivo. Eu sempre fui organizado, me dei bem no curso, mas na época eu já queria dirigir, surgiu esse buraco na grade de programação, e o Chaim Litevski me convidou para fazer este programa, já que eu entendia tanto de cinema e via, eu já era um espectador muito justo, assim, de fazer uma grade de programação dentro do material de arquivo que eles tinham. E nós criamos um programa chamado Animando, que passava de segunda a sexta, 30 minutos de duração, de 19 a 19h30. Foi neste período que eu vi que poderia dar certo esse trabalho, né? Então, a TV Educativa teve essa função de aglutinar um grupo muito ávido por trabalhar. Eu acho que, na verdade, ela se tornou uma universidade prática para muitas das pessoas que estavam naquele período. E, mais especificamente, acho que até mais do que a própria TV em si, a gestão do Chaim e do Zé Carlos foram fundamentais. Pelo menos para mim, foi absolutamente fundamental no meu ofício a presença dos dois. Você já fazia jornalismo? Eu tinha começado a fazer o jornalismo.
teve um momento que você decidiu fazer o seu filme. O Cipriano não foi o primeiro, foi na Suécia, Hora Zero. Não, na verdade, Antes? o primeiro trabalho que eu fiz, assim, autoral, chamou-se A Ponte. Era um curta-metragem que eu fiz com vários amigos, vários atores. A gente gravou aqui mesmo no Piauí, depois a gente mandou para vários países, foi exibido em vários lugares aqui do Brasil, a gente mandou para o exterior também. Foi a minha primeira experiência com ficção e a primeira experiência, digamos assim, com a narrativa, assim, em que eu contava uma história. A partir daí, nós começamos a fazer documentários. E o primeiro documentário que eu tenho, assim, como datado meu, foi O Navio do Sal. Dia 10 de maio de 1988, 5h20. O navio do Sal deixa a cidade de Parnaíba, iniciando sua primeira viagem. Até onde eu me lembro, o primeiro documentário exibido em cadeia nacional pela TV Educativa, e foi o primeiro que eu assinei sozinho. Isso tutelado, volto a dizer, pelos dois, José Carlos e o Asbeg e o Chaim Litevski. Este foi o que eu considero o meu primeiro trabalho em que eu dirigi e trabalhei no roteiro e fui responsável por uma obra. O Cipriano e o Hora Zero, na verdade, eu já tinha estudado no exterior, eu já tinha feito uma série de trabalhos no IBASE, no Rio de Janeiro, eu já tinha desenvolvido uma série de outros trabalhos com comunidades carentes, com favelas no Rio de Janeiro, com favelas e o subúrbio de São Paulo, que eram duas regiões onde eu morava. Eu já tinha feito vários trabalhos aqui no Piauí, no Nordeste, com o Mandacaru, com experiências de vídeo popular. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer o meu primeiro documentário, onde eu assinava como diretor, para uma obra que ia para a televisão sueca. Eu já tinha alguns amigos de lá, já trocávamos experiências de trabalho, mas muito remotamente. Foi o primeiro, eu diria que o Hora Zero foi o primeiro documentário internacional. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho em que foi exibido em outro país, digamos assim, com a responsabilidade de chegar num país onde tinha se feito um tratado de Chapultepec, que foi o tratado que acabou com a guerra civil no país da América Central, em El Salvador. Então foi o primeiro documentário em que eu não só tinha a responsabilidade de lidar com um meio de comunicação internacional de um país distante, no caso a Suécia, e dentro de um processo, dentro de um sistema absolutamente distante de mim, que era a guerra civil. Então nós chegamos em São Salvador e ficamos percorrendo por todo o país durante cerca de quase 3 meses vivendo lá. Então nós percorremos o país inteiro, fomos para as regiões de vulcões e tudo mais. Então isso marcou para mim por ter sido o primeiro documentário internacional, o primeiro produto internacional, e por ter entrado num viés violento, digamos assim. Mas não foi o primeiro trabalho assim audiovisual. Jamás la libertad brilló tan alto como en su corazón. Perfora la historia con su trama de guerra. Ama, aprende y enseña en esta América que destila fuego por los poros, mientras afila sus armas disciplinadamente. En el centro de la verdad hay un sitio para cada uno de nosotros. Es el pueblo quien habla. O Cipriano é bem místico. Você coloca os 5 sonhos. Uhum. E, ao mesmo tempo, é muito próximo da gente. O Cipriano, Abigail, o Vicente, a gente percebe pessoas muito próximas, também as rezadeiras. Como é que foi essa construção dele? A construção do Cipriano, ela não foi nem...
ela nem partiu muito dessa coisa do misticismo, nem nada. Na verdade, eu já tinha, por conta do que nós falamos anteriormente, do Hora Zero, eu já tinha um convívio com a Suécia enquanto país, enquanto lugar onde eu poderia exibir coisas minhas, feitas por mim. Eu gosto muito de rádio e eu já tinha feito um especial para a rádio sueca sobre repente e literatura de cordel, mas centrando mais nos violeiros, no repentista e tudo mais. E me convidaram para fazer um segundo especial. E o segundo especial que eu escolhi foi sobre excelências e benditos. Então eu gravei com várias rezadeiras em vários lugares aqui, muito ajudado pelo Áureo Júnior, que na época nós fomos e gravamos muitas coisas juntos. E o material me pareceu tão rico que, além deste programa de rádio no qual eu gravei, eu comecei a transcrever as orações, os benditos, as excelências, e a partir daí, com a vontade de criar um projeto absolutamente pessoal, né? Não imaginava um longo de ficção, mas imaginava um filme de ficção, seja ele de curta, média ou longa-metragem, mas um filme de ficção. Eu parti deste material de memória. Ao desenvolver o roteiro, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, eu comecei a fazer assistência de fotografia para o Walter Carvalho, diretor de fotografia, e para o Antônio Luiz Mendes, também diretor de fotografia. Por eu ter mais proximidade com o Antônio Luiz Mendes, ele na época fez um filme para o José Araújo, um diretor do Ceará, que mora em Nova York desde sempre, e ele tinha acabado de filmar para o José Araújo um filme chamado Sertão das Memórias. E o Antônio Luiz Mendes encontrou um diálogo muito próximo do roteiro do Cipriano, que eu tinha acabado de escrever, com o Sertão das Memórias. E eu dei para o Antônio Luiz Mendes ler o roteiro, foi o primeiro a ler. E ele ficou encantado. Foi quando ele disse, você tem que levar esse filme adiante, você não pode deixar essa ideia morrer não, esse filme tem potencial. Mas nessa época, eu já estava de malas prontas para trabalhar pelo Unicef na Amazônia. Então, eu fiquei 2 anos direto na Amazônia trabalhando. Foi quando eu voltei que eu disse, não, eu vou voltar para o Piauí, sair da Amazônia, não é meu território de investigação, não é o meu território existencial, assim, que eu me encontre como pessoa. O sertão te atrai. O sertão sempre foi muito mais próprio para mim. E foi quando ele disse, não, agora nós vamos fazer o Cipriano. E aí ele já estava se configurando mesmo como longa-metragem. A parte de misticismo que você pergunta e a questão dos sonhos, eu sempre fui muito encantado com os sonhos, né? Então, isso termina provocando uma série de leituras. Mas o Cipriano, ele parte de uma linha. E aí é muito pessoal, e claro, quando a gente escreve, a gente não tem dimensão do que quantas pessoas vão projetar. Era basicamente a dificuldade que nós temos de lidar com quem morre, né? A dificuldade que nós temos, e aí a Abigail é a personagem que segurava a morte do pai, fez esse pacto com a morte para manter o corpo do pai, mesmo que a alma já estivesse longe. Não é? E essas excelências que preparam o corpo do morto para esta viagem, para esta passagem. Mas são coisas da memória, são coisas que vêm de algo muito mais presente na minha obra, que é a minha paixão pela memória. Qualquer filme que eu tenha feito, qualquer trabalho que eu tenha feito, ele percorre por uma única palavra, pela memória. Tudo que eu faço, ele está calcado na história de alguém ou numa circunstância típica de uma cultura, de uma região, ou alguma coisa que, de alguma maneira ou de outra, vai identificar a nossa teja, a nossa cultura, as nossas raízes, a nossa memória. Todo o trabalho meu está vinculado de alguma forma com isso. Quando a gente ouve os benditos, a gente se remete, a gente volta para o interior, quem conviveu no interior, né? Meu anjo da guarda, eu quero saber do dia e da hora que eu é de morrer. Eu é de morrer quando Deus for servido. O meu anjo da guarda, meu Jesus querido. Meu Jesus querido, reino da glória. Me dê meu rosário que eu quero ir-me embora. Eu quero ir-me embora lá pro céu também. Deus me dê a glória para sempre. Amém. Em 1 minuto você vai ver o olho no olho.
Ela chega e o riso dela acende o dia. Ela chega e o mundo se enche de alegria. Ela chega e o riso dela acende o dia. Ela chega e o mundo se enche de alegria. Minha namoradinha é mulher, menina, flor, nos olhos andorinha e um sorriso encantador. E não há nada mais lindo que os olhos do meu amor.